Bom dia, sexto ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer uma revisão do livro 2, tá? Vamos pegar um trechinho dele sobre um assunto bem importante que a gente falou na outra aula, mas esse assunto ele foi bem corrido, né? Por conta do nosso tempo, e a gente vai tirar esse momento aqui para novamente explicar sobre o sistema endócrino, né? Tirar algumas dúvidas, tá? Caso vocês tenham tido essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, ok? Bom. Primeiramente, né, o sistema endócrino ele funciona em parceria com o sistema nervoso, ou seja, as glândulas, né, que compõem o sistema endócrino são estruturas que vão receber o comando, né, para produzir determinada substância e para secretar essa substância. E isso é a partir do comando do sistema nervoso, ok? E as glândulas que produzem, né, que estão sobre o controle, né, do sistema nervoso, nesse momento que nós vamos estudar, são as chamadas de glândulas endócrinas. E o que são glândulas endócrinas, professora? São aquelas, pessoal, que produzem os hormônios, né, que são mensageiros químicos, e esses hormônios eles são lançados diretamente no sangue, ou seja, as glândulas endócrinas, elas não têm um canal no qual sai a secreção que ela produz diretamente para um local específico. O que acontece com toda glândula endócrina? Ela produz substâncias que são chamadas de hormônios, e esses hormônios eles são lançados direto no sangue, e é por meio do sangue que ele vai ser distribuído, que ele vai funcionar, que ele vai atuar em determinadas partes do corpo, distantes, né, de onde eles são produzidos, tá bom? Bom, então só ressaltando aqui o conceito de hormônios, né, são mensageiros químicos, são sintetizados e secretados por glândulas endócrinas. Esses hormônios eles são produzidos em pequenas quantidades, eles são lançados, né, na corrente sanguínea, atuando longe, né, do local de produção, como a gente falou. Eles apresentam uma ação lenta e duradoura, ou seja, uma vez uma glândula endócrina produzindo um hormônio, esse hormônio ele vai ficar, né, atuando bastante tempo, né, de forma lenta e duradoura. E cada hormônio ele vai atuar em estruturas que nós chamamos células-alvo, né, ou seja, são células específicas que vão se ligar àquele hormônio. Então aqui a gente tem uma célula secretora que vai produzir essas substâncias azulzinhas, que são representadas aí pelos hormônios, tá? E esses hormônios, eles vão atuar, numa determinada célula, né? Chamada de célula-alvo. Então, cada hormônio, ele atua num local específico do nosso corpo. Aqui nós temos uma imagem, né? Parecida com aquela que nós já mostramos na aula passada, sobre a localização dessas glândulas endócrinas, né, no nosso corpo. A gente tem aqui o hipotálamo, a gente tem a glândula pineal, que não tem no livro de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho. A glândula, né, tireoide, as paratireoides que ficam ao redor dela. As glândulas suprarrenais que ficam aqui em cima dos rins, né. Temos o pâncreas, tá? Temos os ovários e os testículos, tá? Gente, isso aqui, claro que esse desenho, ele está trazendo as duas glândulas no mesmo organismo, mas é claro que na mulher ela que apresenta os ovários e os homens que apresentam os testículos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A glândula hipófise é uma glândula que ela fica, né, na base do encéfalo, tá? E ela apresenta duas porções, como a gente viu. Tem a porção posterior, chamada de neurohipófise, e temos a porção anterior, né, chamada de adenohipófise, tá? Essa glândula, ela produz vários hormônios que vão atuar sobre outras glândulas. Então, nós temos a adenohipófise, ou hipófise anterior, né, ou lobo anterior da hipófise, e neurohipófise, ou hipófise posterior. Essa glândula, né, tá aqui ela, ó. A parte anterior e a parte posterior, que está de amarelo. Então, todas essas duas porções da hipófise, elas vão ser responsáveis pela produção de hormônios, que vão ser responsáveis pela produção de hormônios por outras glândulas. Por exemplo,
Existe um hormônio que é produzido pela hipófise chamado de tireotrófico, né? Ou seja, esse hormônio vai atuar na tireoide para que a tireoide possa produzir os seus próprios hormônios. Por isso que ela é chamada de glândula mestre, tá? Porque ela produz hormônios que vão atuar sobre outras glândulas para que estas possam produzir seus próprios hormônios, né? A gente tem aqui produzido pela parte anterior da hipófise vários hormônios, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Hormônio do crescimento, esse hormônio não está no livro de vocês, mas é um hormônio bem interessante. Ele promove, né, o crescimento das cartilagens e dos ossos, principalmente na idade que vocês estão, né, que começa essa fase de crescimento na adolescência. Tá? Então, por que nós crescemos? Porque esse hormônio do crescimento ele é produzido pela parte anterior da hipófise, esse hormônio chamado, né, de hormônio STH, ou hormônio estimulante da tireoide, ou hormônio do crescimento, né, somatotrófico. Bom, o que esse hormônio ele pode ocasionar? Se ele estiver na sua concentração normal, ele vai permitir o crescimento das cartilagens e dos ossos. Mas ele pode ser produzido numa quantidade pequena, né? A deficiência na infância, né, desse hormônio, ou seja, a baixa produção, ocasiona o que nós chamamos de nanismo hipofisário, ou seja, a pessoa ser anão, né, por um problema da hipófise. O excesso desse hormônio na infância, né, se é produzido muito hormônio do crescimento, a pessoa vai crescer além do normal, né, provocando o que a gente chama de gigantismo hipofisário. E o excesso no adulto provoca um crescimento desproporcional das faces, né, dos ossos da face, dos pés e das mãos, tá? Esse quadro é chamado de acromegalia. A gente vai ver agora como é que isso acontece. Aqui a gente tem o nanismo hipofisário, a pessoa não cresce. Aqui o gigantismo hipofisário, a pessoa cresce além do normal, né? O normal seria essa estatura. E aqui a acromegalia, que seria o crescimento desproporcional de mãos, aqui dos ossos da face, né? Do queixo, principalmente, tá? Que é quando produzem excesso no adulto, ok? Bom, temos a prolactina, que também é conhecido como hormônio lactogênico. Esse hormônio promove a produção de leite, né, quando a mulher vai ter o bebê, tá? E o estímulo dessa produção de leite só é possível quando a criança suga, né, a mama da mãe, tá? Então esse hormônio ele vai ser cada vez mais produzido para que ocorra a produção contínua de leites. Então, se a mãe não amamenta o filho, esse hormônio ele não vai ser produzido e, consequentemente, aquela mãe não vai produzir uma quantidade de leite suficiente para o bebê. Temos aqui o ACTH, né, que estimula o funcionamento de uma outra glândula, que é a suprarrenal, ok? Temos o hormônio tireotrófico, né, que estimula a glândula tireoide a produzir os seus próprios hormônios. A falta desse hormônio ocasiona o que nós chamamos de hipotireoidismo, né, quando produz pouco hormônio da tireoide, e o excesso, né, provoca um quadro de hipertireoidismo. Hiper quer dizer muito, né, quando a glândula produz muito hormônio. Tá? Aqui a gente tem alguns casos. Aqui a gente tem a glândula tireoide, tá? Que é essa que está rosada aqui. E a gente vai falar mais adiante o que é isso, né, o que seria o hiper e o hipotireoidismo, a causa, né? Nós temos aqui alguns hormônios que são produzidos pela parte posterior da hipófise, ou seja, da neurohipófise. Temos a ocitocina. Esse hormônio, gente, ele só é produzido quando a mulher está grávida, quando ela vai ter o bebê, tá? E esse hormônio faz com que o útero dela, que é onde encontra-se o bebê, ele se contraia para expulsar o bebê, né? E também é responsável, além da contração do útero, para poder expulsar o bebê na hora do parto, né? Por isso que ele é também chamado de hormônio do parto. Ele vai ser responsável pela eliminação dos leites, né? A ejeção de leite durante a amamentação, ok? Temos aqui o antidiurético, que vai ser responsável por controlar a quantidade de água que tem na nossa urina, ok? E agora a gente vai falar sobre outra glândula, né? Ali era sobre a hipófise, agora nós vamos falar sobre a glândula tireoide. Ela produz 3 hormônios, T3, T4 e a calcitonina, né? A deficiência, como nós falamos anteriormente, causa o hipotireoidismo, né? Que pode ser detectado já
no recém-nascido. Temos também o cretinismo, né, que é o mau desenvolvimento tanto dos ossos, quanto também isso dá um problema no crescimento da criança, e um retardamento mental, né, chamado de cretinismo biológico. Isso há deficiência. A carência causa um quadro que nós chamamos de bócio endêmico, e a produção provoca o hipertireoidismo. A gente vai mostrar agora. Aqui nós temos o cretinismo, né? Na infância vai comprometer o desenvolvimento dos ossos, crescimento dos ossos e dos dentes, né? E isso pode levar a criança a ter um certo déficit no aprendizado, ou seja, um retardamento mental. Temos aqui um quadro, né, que mostra o hipertireoidismo. Quando a pessoa produz hormônio demais na tireoide, né, ela fica com o metabolismo muito acelerado, então ela fica com esse olhar bem expressivo. Eu não estou dizendo que, né, que a pessoa que tem o olho maior, que tem as órbitas oculares maiores, necessariamente vai ter o hipertireoidismo, não. Isso aqui é uma mudança nessa aparência aqui da forma do olho, tá bom? Causada pelo hipertireoidismo. A gente tem aqui o bócio endêmico, que é provocado, né, pela carência do iodo. Se a tireoide ela precisa de iodo para funcionar e não tem iodo na alimentação, a glândula começa a ficar bem grande, ó, provocando esse bócio endêmico. Por que é endêmico? Porque acontece numa comunidade toda. Aqui a gente tem uma comunidade da Tanzânia, onde todas as pessoas, pela carência do iodo na alimentação, elas vão ter o bócio endêmico, tá? Nós temos aqui as paratireoides, que estão, né, são essas aqui que estão de azulzinho, tá? São 4 glândulas, ficam ao redor da tireoide. Ela produz um hormônio chamado de paratormônio, que controla também o metabolismo do cálcio, né? Qual é a função desse hormônio? Tira o cálcio dos ossos, coloca no sangue. E lá o da tireoide era a calcitonina, que também está relacionada com o metabolismo do cálcio. Só que lá a calcitonina tira o cálcio do sangue e coloca nos ossos, né? Uma dieta pobre, né, em cálcio pode provocar uma falta, né, de cálcio nos ossos, provocando fraturas, né, osteoporose, por exemplo. Temos as suprarrenais, que são aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, tá? São essas aqui, ó. Elas são responsáveis, também chamadas de adrenais, são responsáveis pela produção de adrenalina, de cortisol, né, de noradrenalina, que são substâncias que são produzidas quando a pessoa está numa situação de estresse, de fuga. Temos o pâncreas endócrino, que produz, como nós vimos, 2 hormônios importantes, né, que controlam o metabolismo do açúcar, que é a insulina, e o glucagon. Quando é que esses 2 hormônios são produzidos? Quando um é produzido, o outro não é, tá, gente? A função, né, a insulina ela vai promover, né, a entrada de glicose nas células, quando os níveis de glicose estão altos, ou seja, quando você se alimenta, que você vai absorver essa glicose, que é um carboidrato que você obteve na alimentação, e aí a insulina ela é produzida naquele momento que você se alimenta para poder retirar os níveis de glicose, né, colocar essa glicose nas células, e o restante vai ficar armazenado como glicogênio no fígado. E quando você não se alimenta, né, você não tem uma fonte de glicose, o glucagon começa a ser produzido pelo pâncreas e secretado, né, e vai promover a quebra desse glicogênio que está guardado aqui no fígado. E esse glicogênio nada mais é do que uma molécula bem grande que é formada por vários pedacinhos de glicose. E essa glicose ela vai ser liberada, né, para o sangue. Existe uma doença chamada de diabetes mellitus, né, que seria a falta ou a baixa produção de insulina, ocasionando altos níveis de glicose no sangue, tá? A pessoa que é diabética, ela tem muita glicose no sangue, não consegue mobilizar isso aí para as células, tá? Aqui a gente tem o pâncreas, né, só mostrando o órgão, ele fica aqui perto, né, do estômago, por baixo do estômago, e ele é responsável, o pâncreas endócrino é responsável pela produção desses 2 hormônios, insulina e glucagon. E temos a glândula pineal, que ela fica localizada, né, no encéfalo, tá? Perto dos hemisférios cerebrais, e ela produz um hormônio bem interessante, chamado de melatonina. A melatonina, gente, é que controla o nosso ritmo biológico, tá? Quando ela regula, né, a quantidade de horas que você fica acordada, a quantidade de horas que você vai dormir, ou seja, ela regula o sono. Então, quando você vai de um país para um outro, que muda, né, o fuso horário, os fusos horários são bem diferentes, essa glândula ela fica meio que perdida, né, para a produção da melatonina.
E quando, né, a pessoa vai envelhecendo, essa quantidade desse hormônio que vai sendo produzido, ele é bem menor. É por isso que as pessoas mais idosas, geralmente elas costumam despertar muito cedo, tipo 4 horas da manhã, 5 horas, né? O seu avô, sua avó, geralmente eles acordam bem cedo. Por conta de quê? Que com o aumento da idade, esse hormônio ele vai sendo produzido em quantidades cada vez menores, tá bom? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esse hormônio ele vai sendo produzido em quantidade menor, ok? Então, gente, a nossa revisão de hoje sobre o sistema endócrino vai ficando por aqui, tá? A agenda segue de forma complementar, tá? Estudem, não deixem acumular conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.